Boa tarde, professor. Hoje eu, Arthur Kenzo e o Vinícius de Souza, a gente vai falar sobre o tema 4 do projeto Modelagem da Qualidade do Ar em Áreas Urbanas. Bom, primeiro é importante enfatizar a qualidade do ar em centros urbanos e edifícios industriais, que é um dos principais desafios enfrentados na engenharia ambiental hoje em dia, né? E isso se deve principalmente ao desenvolvimento industrial e ao aumento da concentração populacional nas grandes cidades, né? E em razão disso, a gente acabou escolhendo a refinaria Henrique Lage, também conhecida como Revap, em São José dos Campos, que é uma das principais indústrias de refinaria de petróleo da cidade, né? E ela é responsável por produzir cargas imensas de poluição diária, né? E em razão disso, a gente resolveu escolher ela porque também possui muitos dados sobre. E um dos principais poluentes que a empresa emite é o material particulado MP2,5, que são pequenas partículas de poluição de ar com diâmetro por cerca de 2,5 micrômetros, né? Então é bem pequeno. E o objetivo é identificar o comportamento espacial do poluente MP2,5 diante de diferentes cenários de estabilidade climática e também utilizar a modelagem matemática e o desenvolvimento matemático para entender melhor como ocorre essa dispersão desse poluente, né? Bom, a respeito da condição do modelo matemático, essa equação principal que nos foi dada, e o Q, em função de x, y, z, seria a concentração do poluente em miligramas por metro cúbico, né? E a respeito da equação em si, o Q0 representa a concentração de referência, que seria a taxa máxima da concentração do poluente em determinado lugar, e ele varia de lugar para lugar. Temos essa parte aqui de Euler, que representa o perfil gaussiano transversal, ou seja, ele vê o quão a concentração é diminuída ao se afastar do ponto de referência, né? Do ponto onde a taxa é a maior. E temos também essa parte aqui de Euler também, que seria a lei de Beer-Lambert, né? Que aí ele vê a profundidade com que a concentração de poluente é absorvida pelo meio, né? E eles dependem dos coeficientes delta e micro. E, por fim, também temos as coordenadas x, y e z, as coordenadas espaciais. Bom, partindo para o desenvolvimento matemático, a primeira parte, a mais importante, né, que é ela que vai ajudar a construir as próximas equações, são as derivadas parciais, né? E, bom, derivando em relação a x, y e z da equação principal, obtivemos essas três equações, que também nos ajudam a calcular a taxa de variação instantânea da concentração desses poluentes, né? E a seguir, temos o vetor gradiente, que, baseado nas três equações que adquirimos, nós colocamos o menos q em relação a x, y e z em evidência, né? E como ele está negativo, o nabla q, que seria o vetor gradiente, ele tende a apontar para onde a concentração é maior. Porém, como estava negativo, ele vai apontar justamente para a direção oposta, em que a dispersão é muito maior e a concentração é menor. Então, ele sintetiza as propriedades direcionais do campo escalar da poluição. Em seguida, temos o diferencial total, né, em que ele evidencia a sensibilidade frente a pequenas perturbações espaciais infinitesimais. Então, nós derivamos novamente, pegamos as derivadas novamente, e juntamos com o menos QXY, que estava no slide anterior. E é basicamente isso. A aproximação linear, ela auxilia a estimar níveis de poluentes na vizinhança do ponto de monitoramento, ou seja, a gente pega o QX0, Y0, Z0, que é onde a taxa da concentração é a maior, que, por exemplo, são os tetos das chaminés, e a gente subtrai com esse valor vezes os outros parâmetros, em que se encontram em outras regiões e a gente consegue estimar na vizinhança, né? E por fim temos a superfície de nível, que seria o formato tridimensional que é formado essa emissão de poluentes, né? E esse formato a gente chegou à conclusão de que é uma paraboloide circular voltada para baixo, né? E aí o Vini vai explicar melhor na parte dele. Partindo agora para a aplicação computacional e gráfica de como foi feito, através da Revap a gente pegou coordenadas reais geodésicas em UTM, X, Y e Z, sendo que Z a gente acrescentou mais 110 metros para ficar na boca da chaminé. Utilizamos parâmetros de concentrações de fontes poluidoras de 35 mg por metro cúbico, mas esses números eles variam muito, eles não são dados, então são simulados aqui. Na equação ela foi transladada para que a Revap fosse o ponto Q0,
Então, depois a gente criou uma malha bidimensional X e Y, uma cobertura de 1.500 metros, como se fosse o domínio da função, fixando o Z. E para cada coordenada, em UTM, lhes foi dado o ponto de concentração. É o que essa função aqui nos diz, que dada uma concentração inicial, quanto mais você vai se afastando nas coordenadas, ela vai decaindo, tendo um decaimento exponencial. Olhando de cima, como a gente fixou o Z, a gente tem curvas de níveis com concentrações, cada curva de nível representa concentração, de quando você vai variando X e Y. O que mostra aqui também as derivadas horizontais, né? A derivada parcial de X, a derivada parcial de Y. Quando você fixa aqui um dos termos e analisa como o X ele aumenta ou decresce a partir da concentração, são meio que iguais, só que o X ele é de leste a oeste e o Y é de norte a sul. Então, essa concentração, quanto mais você vai caminhando perto da fonte, maior vai sendo. É o que mostra também a derivada vertical, a derivada em relação a Z, que mostra aqui essa taxa, quanto mais você aumenta a altitude, o decaimento é exponencial, né, sendo que aqui, se a gente for pegar quase o começo ali da fonte, a derivada ali no ponto vai ser zero, obviamente. Os vetores gradientes traduzem isso também, né, que quanto maior o tamanho dele, maior é o tamanho da concentração aqui de poluentes. Então, quanto mais você vai se afastando, menor ele fica. E do contrário também, quando você vai se afastando, esse vetor ele também ele aumenta na direção oposta, né? Estimando pontos vizinhos, pegando um ponto vizinho ali de 500 metros, a gente vai ver que dá uma concentração aproximada de 33,25, que é quase igual de 35. Ou seja, é como se fosse uma bomba, né? A gente vai ver mais para frente que, na verdade, são valores teóricos, porque eles dependem de outros parâmetros. Então, já é uma limitação que vai ser discutida lá na frente. Que, no caso, é agora. Porque se a gente utilizar parâmetros como o Mi maior ou menor, o nosso gráfico ele pode afunilar mais, ou seja, para valores menores de Mi, ele fica mais disperso, para valores maiores, ele fica mais achatadinho. Então, isso é uma desvantagem logo do modelo, porque ele não leva em consideração a umidade relativa do ar, os ventos, que são parâmetros que influenciam diretamente na qualidade, na dispersão. Mas uma vantagem desse modelo é que ele é bem simples e ele mostra que, dados ali pontos referenciais, você consegue calcular a concentração bem simples. Para aplicações da engenharia, a gente pode delimitar zonas de segurança, né, e para evitar futuros problemas. E o que mostra aqui, o que foi mostrado durante, tanto no nosso relatório quanto nessa apresentação um pouco rápida por conta do tempo, pontos vizinhos ali vão sofrer bastante com a concentração de poluentes, porque demora, às vezes, para dispersar, dependendo dos parâmetros ou da quantia inicial também. Então é basicamente isso. E aqui foram as nossas referências utilizadas.